Conceito de crime. Crime é todo ato humano, antijurídico, típico, culpável e punível, em sua grande maioria. Crime hediondo é aquele previsto na Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, alteradas pelas Leis 8.930 de 1994 e Lei 9.677 de 1998, que se reveste de elevado grau de violência, requintes de crueldade ou que, pela sua natureza, circunstâncias e ou meios empregados, causa grandes danos às pessoas e à sociedade como um todo. São considerados hediondos os crimes tentados ou consumados de genocídio, latrocínio, extorsão, epidemia e envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, qualificados pela morte, extorsão mediante sequestro, estupro e atentado violento ao pudor, simples e nas formas qualificadas. Crime de menor potencial ofensivo são aqueles em que a lei comina a pena máxima, não superior a 2 anos. Contravenção penal é toda infração penal, prevista em lei própria, de poder ofensivo menor do que o crime. Assemelha-se ao crime, embora com menor intensidade, em relação à culpabilidade e à punição. Considera-se ato infracional conduta descrita como crime ou contravenção penal, praticada por criança ou adolescente, sujeito apenas às medidas de proteção, previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao se verificar a ocorrência do ato infracional, o adolescente receberá a voz de apreensão em flagrante. Quanto à criança, não há esse procedimento, devendo ser encaminhada ao órgão competente. Infração administrativa são aquelas previstas em leis próprias onde não há previsão de pena privativa de liberdade. Infrações penais afiançáveis são aquelas em que a lei comina a pena de detenção, prisão simples ou multa cuja fiança pode ser arbitrada pela autoridade policial. Para as infrações cuja pena mínima vai até 2 anos de pena privativa de liberdade, a fiança pode ser arbitrada também pelo juiz, seja no caso de detenção ou reclusão. Infrações penais inafiançáveis são aquelas apenadas com pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Prisão em flagrante é efetuada em desfavor de quem está cometendo a infração penal. Acaba de cometê-la. É perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser ele o autor da infração, ou é encontrado, logo após, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Qualquer pessoa do povo poderá e a autoridade e seus agentes deverão prender quem quer que se encontre em situação de flagrante delito. Nesse caso, deverá o autor receber voz de prisão em flagrante, exceto os menores de 18 anos. A voz de prisão em flagrante será dada em qualquer tipo de infração penal, independente do tipo de ação prevista nos Códigos Penal e de Processo Penal. Quando não houver prisão em flagrante, nos crimes que dependam de representação, a vítima deverá ser orientada de que dispõe do prazo de 6 meses para oferecê-la. Local de infração penal é a designação genérica de todo local de ocorrência cujo fato gerador constitui infração penal. Portanto, assim deve ser considerado desde o local de uma simples via de fato até o de um encontro de cadáver. O local de infração penal é o ponto de encontro da polícia ostensiva e da polícia judiciária. A primeira, atuando com o objetivo de preservar o local e, eventualmente, prevenir a ruptura da ordem ou de restabelecê-la. A segunda, a fim de assegurar a aplicabilidade da lei penal com relação àqueles que a violarem, reprimindo-os. Esta foi a explicação do conceito de crime, crime hediondo, crime de menor potencial ofensivo, contravenção penal, ato infracional, infração administrativa, infrações afiançáveis e inafiançáveis, prisão em flagrante e local de infração penal. Não se esqueça de curtir se você gostou deste conteúdo e assinar o canal.